Glória a Deus. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, igreja bendita do Senhor, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos nesse dia dirigir uma palavra às mães da nossa igreja, às mães da igreja de Deus, da nossa cidade, estado do Rio de Janeiro, e glorificar a Deus pela vida de todas as mães. Que a glória de Deus esteja agora sobre cada mãe, consolando algumas que podem hoje, certamente, algumas estão tristes, por muitos motivos. Aliás, motivos de tristeza não têm faltado nessa terra que nós vivemos, mas o Senhor é a nossa alegria. Então, mãe querida, saiba nesse dia que o Senhor é a tua alegria, Ele é a tua força. Vamos glorificar a Deus, depois traremos uma reflexão. Seja adorado, seja exaltado, seja glorificado em mim, Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja exaltado, seja glorificado em mim, Senhor. Deus, só Tu és eterno, toda majestade habita em Ti. Deus, só Tu és eterno, toda majestade habita em Ti. Suas vestes são de glória, e em Ti está a fonte de toda a vida. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jeová Nissi, Elohim, Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jeová Nissi, nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Jeová Shalom, Jeová Rapha, Jeová Nissi.
Shalom, Jehová Rafa, Jehová Nissi, Elohim, Jehová Shalom. Glória a Deus. Ao Senhor da vida seja todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar nesse momento por todas as mães da igreja local, da igreja que nós estamos aqui, Igreja Batista Memorial Belém, e todas as mães das outras igrejas, da igreja de Deus, da igreja cristã de Deus, e todas as mães que não são cristãs, não estão congregando em nenhum lugar, em nenhuma igreja, todas as mães, vamos apresentar essas mães no altar do Senhor, nesse momento. Maravilhoso Deus, eu quero nessa manhã bendita, colocar no teu trono de glória todas as mães, Senhor, que têm sido tão fundamentais na vida da humanidade, as mães que são expressão de amor do Senhor ao homem, porque é por elas que nós, homens, estamos aqui nessa terra. Quero te pedir, Senhor, nesse dia, para abençoar todas as mães dessa igreja, Igreja Batista Memorial Belém, cada mãe que congrega aqui, Senhor, e por trás dessa mãe tem uma família, e todas as mães, as outras mães também das outras igrejas, que certamente alguns outros que não são membros da nossa igreja, certamente verão esse vídeo também, e nós abençoamos essas mães, queremos abençoar as mães do nosso bairro, da nossa cidade, as mães do Rio de Janeiro, as mães do Brasil, Senhor. Abençoa essas mulheres, Senhor, tem um papel tão fundamental na vida da nação, na vida das famílias. Peço a Deus que tu derrame tua glória sobre cada uma delas, saúde, tua paz, tua provisão, consolo, porque certamente, Pai, tem muitas mães tristes nesse dia, Senhor, e muitas vezes, com certeza, a maioria delas, por causa dos filhos, por problemas dos filhos, Paizinho, e quando um filho tem problema, uma mãe sofre. Então visita agora, Senhor, consola cada mãe, ajuda cada uma delas em tudo que elas precisam, saúde. Eu entrego especialmente minha esposa, tua serva, irmã Sônia, cuida dela, Senhor, continua cuidando da tua serva, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar congregando, pastoreando mães abençoadas, todas as mães da igreja. Tu visites agora, aquela que estiver triste, receba agora o refrigério do Senhor, o consolo do Senhor. Aquela que estiver alegre, multiplica a alegria dela, Senhor. Aquela que estiver enferma, cura agora em nome de Jesus. Aquela que estiver passando alguma necessidade, abre os céus e derrama provisão sobre ela, Senhor. Oh, Pai, o certo é que nós intercedemos por todas as mães, suas diferentes causas e problemas, que o Senhor nesse dia dê a solução a cada uma delas, para que o teu grande nome seja glorificado. Eu oro a ti, Pai, agradecido no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Amém e amém. Queridos, quero ainda trazer uma reflexão, coração dos irmãos, aos nossos corações, e quero pensar o que uma mãe é capaz de fazer, qual a capacidade que uma mãe tem. Gostaria de ler no livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama,
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Dizem que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Ao gerar uma criança, uma mulher é capaz de praticamente tudo em prol do seu filho. O dom divino do amor se torna força que move uma mãe a cuidar de forma sobrenatural, muitas vezes, do seu filho, a ponto de superar grandes dificuldades e empreender enormes desafios. As mães que a Bíblia relata são exemplos para nós, porque viveram pela fé, em um tempo em que a mulher era discriminada, mas não se detiveram, não se contiveram em suas dificuldades, não se deixaram levar por aquelas dificuldades, romperam barreiras, enormes barreiras, com o poder de Deus. O que uma mãe é capaz? Do que uma mãe é capaz? O que uma mãe é capaz de fazer? Vamos aprender com algumas mães da Bíblia. E a primeira é Agar. Na figura de Agar nós podemos pensar numa mãe que é capaz de chorar. O livro de Gênesis 21:16 diz: afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Meus irmãos, só para ilustrar aqui, a distância de um arco é uma distância de aproximadamente, está entre 100 a 150 metros. Essa foi a distância que Agar se afastou do seu filho. E o texto nos diz que para não ver o menino morrer. Nós conhecemos a história. Agar era uma serva de Abraão e Sara. Sara era estéril, não podia dar à luz, então teve a ideia de ceder a sua serva para que Abraão tivesse um filho. Foi um erro, mas ela fez isso. Mas a promessa de Deus para Sara não era Ismael, era Isaac. Então chega um momento que fica impossível a convivência da escrava com seu filho e de Sara com Isaac. Então Sara chamou seu esposo e disse: olha, manda embora a escrava, porque não dá para ela conviver junto com Isaac. Manda embora ela com seu filho. E foi uma situação muito dolorosa, e a gente pode imaginar que foi até alguma coisa que a gente, olhando assim, parece cruel. Mas não, o plano de Deus não é cruel. Deus não é cruel. Deus concordou com Sara e disse a Abraão para fazer aquilo mesmo. Mas Deus também fez uma promessa a Ismael, que não deixaria ele desamparado. E Deus prometeu que ele também seria uma grande nação, mas não poderia ser junto. Gálatas vai usar a expressão filho da escrava e filho da livre. Não dá para habitar os dois. Então, Agar é despedida, acabou a água, a comida que tinha levado, e veio o desespero no deserto. E ela ficou muito condoída, evidente, como toda mãe ficaria de ver o seu filho, saber que seu filho ia morrer. Então ela se afasta, 100 metros aproximadamente, talvez mais, mas 100 metros, uma boa distância. E o texto diz que ela chorou, levantou a voz, talvez um clamor a Deus e chorou. Talvez pedindo ajuda, não se sabe, o texto não diz o que ela disse quando levantou a voz, mas diz que ela chorou. E aí Deus ouve o choro de Agar. E envia um anjo. Deus já havia prometido isso, não deixaria. Mas aquela mãe naquele momento
não tinha noção, ela era uma serva, era uma escrava. Ela não tinha noção do que podia acontecer. Na mente dela, aquele filho ia morrer. Mas Deus tinha outro plano. Qual mãe nunca chorou por seu filho? Até a mais valente das mulheres chora quando um filho tem problema. Quando algo atinge um filho, uma mãe chora, por mais valente que ela seja. Seja um problema de saúde, dificuldade financeira ou outro problema qualquer, não importa. Cada lágrima de uma mãe é uma expressão de amor. Qual filho não pegou um dia a mãe chorando num cantinho, né? Talvez muitos não, mas tenho certeza que muitos sim já viram sua mãe chorando e às vezes não sabe o porquê. Mas uma mãe chora por amor. Uma outra mãe que a gente pode pensar na Bíblia é Joquebede, a mãe de Moisés. E pensando em Joquebede, a gente vê uma mãe que é capaz de se arriscar. Em Êxodo 2:1 diz: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. O povo de Israel começou a crescer no deserto, e o novo faraó, que é aquele faraó de José, morreu, então um outro faraó assume o trono, e esse outro faraó começou a ficar preocupado, porque viu aquela nação crescer e disse: eles serão maiores do que nós, e eles vão nos dominar. Eles são estrangeiros, mas são capazes de nos dominar na nossa própria terra. Então ele arquitetou um plano para que toda a Hebreia, ao dar à luz, tivesse aquele filho morto. O filho seria morto, para que não aumentasse. Então Joquebede, é evidente que aquele é um decreto real. Quem não obedecesse, morte. Joquebede correu o risco de morrer, não somente seu filho, morreria, porque o decreto era para toda criança, mas ela também, por esconder o filho. Mas ela não pensou isso. E Faraó, de uma maneira covarde, manda matar todos os recém-nascidos. Os escravos, claro, mas recém-nascidos escravos judeus. Mesmo sabendo do perigo iminente de ser pega pelos soldados egípcios, ela buscou uma alternativa. Escondeu por 3 meses, já é um tempo bastante grande, né? Correndo o risco de a cada dia ser descoberta. Mas depois de 3 meses não dava mais, ela arquitetou um plano e colocou o seu filhinho num cestinho, colocou no rio, porque sabia, tudo com orientação divina, claro, Moisés seria o libertador de Israel. E Moisés, a gente sabe que é uma figura de Cristo, né? Lá no Velho Testamento. Então ela sabia onde a filha de Faraó se banhava. Então o cestinho desceu, Miriam acompanhando de longe, até que a filha de Faraó vê aquilo no rio, traz o menino, tira o menino da água, né? Leva e pede para as suas criadas cuidarem. De repente chega a irmã Miriam e ofereceu a ela uma ajuda, né? Uma mulher hebreia, para cuidar do menino, que era a própria mãe. Então veja, meus irmãos, os planos de Deus, através de uma mãe, como são perfeitos. Para uma mãe não há perigo maior do que o seu amor, sendo capaz de enfrentar tudo para defender seus filhos, a própria vida. Toda mãe é capaz de dar a sua própria vida. Toda mãe. Não há riscos que possam conter uma mãe capaz de lutar contra qualquer coisa que tente prejudicar seus filhos. A força do amor se transforma em coragem no coração de uma mãe. Uma mãe se arrisca por amor. Mas uma terceira mãe que a gente pode pensar, e essa é muito conhecida, a história dela, é Ana. Ana, uma mãe capaz de orar. 1 Samuel 1,10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
A oração de Ana é um grande exemplo a ser seguido. Tem sido ministrado ao longo da era cristã, constantemente. Esse exemplo tem sido dado de Ana. Quando se fala do tema, quando se fala de oração, todos lembram de Ana. O motivo de sua oração era o desejo de ser mãe. E esse motivo a levou a orar profundamente, clamando ao Senhor que lhe concedesse o dom de gerar vida. Ana teve seu filho Samuel como fruto de oração. Se lermos todo o contexto em 1 Samuel 10, 1 Samuel 1, de 10 a 18, a gente vê lá. A oração é a maior arma que uma mãe tem para lutar pelos seus filhos. Quantas mães hoje, tenho minha esposa lá que é mãe também, e a gente vê o quanto ora. Nós pais também oramos. Eu oro, eu tenho o compromisso de orar pela minha família, de orar pelos meus filhos. É um compromisso meu com Deus, permanente. E esse compromisso eu vou levar até o último dia de vida. Nós precisamos, todos nós, orar. Mas estamos falando da mãe. Quantas mães? Pais não são muitos, não são todos que oram pelos filhos. Não são todos os pais cristãos que oram pelos seus filhos. Então eu digo que a maioria que ora pelos filhos é a mãe. Então é uma arma poderosa nas mãos de Deus, a oração de uma mãe. Até um tema que houve aí, Desperta Débora, nas igrejas por aí, durante um tempo, e dizia: mães de joelho, filhos de pé, mães de oração, move os céus. A oração de uma mãe move os céus. Mãe, é necessário que você ore pelos seus filhos, porque se seu filho for feliz, certamente você será feliz. E não há como nossos filhos serem plenamente felizes se Deus não estiver na história, se a nossa intercessão não for contínua por eles. Já vão enfrentar problemas mesmo assim. Mas imagine se as mães cristãs, eu me dirijo especialmente às mães cristãs nesse momento, não intercederem pelos seus filhos de forma incessante, todo dia. Não pode deixar passar um dia. Ah, não orei hoje, amanhã eu oro. Não, é todo dia, constante, incessantemente. E aí, com certeza, muitas mães alcançaram sucesso através de seus filhos. Muitos filhos não têm noção, não sabem que muitas vezes a razão do seu sucesso, da sua vitória na vida, tem a ver com sua mãe, tem a ver com a mãe que sempre orou, que sempre esteve na retaguarda. E muitas vezes eles nem sabem que durante uma madrugada ele está dormindo, tem uma mãe orando. Mas é assim, amados. Essa é a instrução divina, a instrução de Deus é essa. A instrução especialmente para esse tempo. O apóstolo Paulo nos ensina isso na carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar. A fonte de poder na oração de uma mãe vem de um amor incondicional. Um amor que se compara ao amor divino. E eu sempre disse isso, que o amor de mãe só é superado pelo amor de Deus. Não há outro amor. Nós homens somos capazes de amar também, mas ficamos abaixo do amor de mãe. O amor do pai fica um pouco abaixo, por maior que o pai ame, por mais que o pai ame,
Por maior que o pai tenha amor, fica sempre um pouco abaixo do amor de Deus. E a última mãe que eu gostaria de pensar é a Sunamita, uma mãe capaz de sonhar. A Sunamita também não podia ter filho, mas ela sonhava em ser mãe. E um dia Deus realizou o sonho dela através do profeta Eliseu. 2 Reis 4,30 diz: porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Então, aquela mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, né? Ela é conhecida pelo lugar que ela vivia, que é Sunem. Então ela era uma sunamita. Mas acima de tudo, essa mulher era conhecida por seu proceder. E ela tinha fé no poder de Deus. Então um dia o profeta Eliseu profetizou sobre sua vida que ela seria mãe, e ela teve um filho. Imagina a alegria dela. Ela realizava um sonho. Tempos depois, o menino teve um problema, sentiu uma dor de cabeça e morreu. Mas ela simplesmente não ficou ali parada, ela foi atrás, ela foi buscar socorro. O sonho dela tinha se realizado, ela não poderia agora abrir mão do seu sonho. Ela queria seu filho de volta. E foi procurar o profeta. E o profeta mandou que Geazi fosse na frente para tentar ressuscitar o menino. Não adiantou. Então, quando ela vai, ela fica lá com Eliseu. E o texto que nós lemos diz: porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Mas eu já mandei meu servo lá, ele vai agir lá, ele vai abençoar. Não vou sair daqui. Diante disso, Eliseu se levantou. O texto diz que ele se levantou e foi com ela. E aí Eliseu, no texto que vem logo depois, dentro do contexto, a história toda está no capítulo 4, de 8 a 37, a gente vê que Eliseu subiu então, se deitou sobre o menino, orou ao Senhor, uma vez, saiu, passeou pelo quarto, o menino estava lá, ele voltou novamente, fez o mesmo procedimento, o menino respirou 7 vezes, e ele entregou o menino à sua mãe. Mas é maravilhoso, meus irmãos, aqui a perseverança da mãe, de não abrir mão do seu sonho de ser mãe. Ela tinha realizado um sonho, e agora parece que esse sonho estava se desfazendo, estava se esvaindo, se tornou realidade, e agora as coisas estavam mudando, mas ela não se acomodou, não se aquietou, não desistiu, e obteve vitória. Toda mãe tem sonhos para seus filhos e nunca desiste deles, sendo capaz de tudo para ajudar a realizar. A mãe sonha e ajuda o filho a realizar o sonho, ao ponto de sacrificar muitas coisas. Sacrifica muitas vezes sua própria vida pelo filho. A alegria de um filho é a alegria da mãe. Toda bênção que um filho tem alegra muito, sobremaneira, o coração da mãe. Ao mesmo tempo que toda tristeza que um filho tem também entristece o coração da mãe. O sonho de toda mãe é ver a felicidade dos seus filhos. Queridas mães, que nesse dia você possa realizar o seu sonho, vendo seus filhos felizes. Creio que esse é o maior sonho de uma mãe. Quando você cria uma família, quando você cria filhos e vê seus filhos realizados, vê seus filhos trilhando caminhos retos, como bons homens, boas mulheres, bons chefes de família, não há nada que alegre mais o coração de uma mãe do que ver essa realização.
A capacidade materna vem diretamente de Deus que tem um poder infinito. Por isso a força de uma mãe é quase inesgotável. Quando todas as forças se acabam, a mãe ainda tem uma reserva de força ainda. Pelo fato de ser mãe, de ter tido esse privilégio. Que a glória de Deus esteja mais uma vez sobre todas as mães da igreja, todas as mães que agora possam nos ouvir, todas as famílias que têm mães, que a glória do Senhor se derrame nesse dia de forma abundante. Gostaria de fazer uma oração final, agradecer a Deus também, agora apresentar as famílias de uma forma geral, todas as famílias também no altar de Deus. Santo Deus, mais uma vez eu exalto e louvo o Teu nome nessa manhã, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que nos consola, que nos conforta. Espero que tenha trazido consolo a todas as mães abençoadas e benditas que nos ouvirem, Senhor. Que haja consolo hoje sobre todas as casas, sobre todos os lares, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão chorando, talvez hoje, muitos estão. Mas também que a Tua alegria seja multiplicada nos lares que estão felizes hoje, nos lares que se alegram hoje com todas as mães. Abençoa, Senhor, cada família, cada chefe de família, cada mãe, cada lar, que a Tua glória esteja sobre eles, que a Tua provisão, Senhor, nesse tempo difícil que estamos enfrentando, mas eu sei que o Senhor é Deus com a igreja, o Senhor está conosco, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. Muito obrigado, Deus de amor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão e recebe a nossa adoração. Eu oro a Ti agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e
e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força.